Hoje não basta apenas concluir o terceiro grau. Sem dúvida, cursos, pós-graduação e tudo mais que venha contribuir com a melhoria do potencial intelectual desses profissionais é indispensável. E pensando nessa reciclagem permanente, a FIRBFAO promoveu a palestra Gente, Gestores e Empreendedores. E sobre isso, Alexandre Nunes conversou com o consultor Sérgio Dalsato. Aproveite a entrevista. Gente, Gestores e Empreendedores. Esse foi o tema da palestra proferida pelo professor Sérgio Dalsato na última terça-feira no Teatro Paço de Castro, que foi coordenada pelo professor Heitor Júnior, que é professor da FIRBFAO. Qual a importância da realização desses tipos, dessas palestras em todo o Brasil que você vem percebendo? Eu acho que o grande fundamento de todo o trabalho de um profissional de eventos ou de um consultor empresarial é a gente poder nivelar, né, a sociedade. A gente sabe, e isso é bastante interessante colocar, que os países desenvolvidos são aqueles cuja a economia e as pessoas que estão nessa economia têm uma certa similaridade, né? Existe um certo padrão educacional, né? Na medida que você transfere um trabalho, transfere uma filosofia que provém de um aprendizado que você fez no seu dia a dia operacional, através da riqueza de situações que você teve a oportunidade de vivenciar e aprender, né? E consegue, através de uma palestra, transferir isso para todos os cantos desse país, de alguma forma você está procurando transformar essa sociedade em algo homogêneo, em algo que possa realmente produzir cada vez mais ações que tenham um impacto e que criam presença dentro desse cenário global que a gente vive atualmente. Qual foi o feedback nesses 2 dias que você teve da comunidade acriana? Olha, eu acho que a maior referência que a gente tem que colocar sobre esses 2 eventos, primeiro, foi a rapidez como a gente conseguiu fazer com que as pessoas entendessem a filosofia, simplesmente pelo nome, Gente, Gestores e Empreendedores, né? E, pelo visto, o nome justificou uma presença maciça, porque as pessoas vão sem conhecer o palestrante, provavelmente dito, ouviram falar, né? Então, esse crédito inicial já mostra o seguinte, o Acre, Rio Branco, o Acre, as pessoas estão hoje numa concepção de avançar, de querer vencer e de querer buscar novos conhecimentos, porque sabem, né, que não pode ficar isolado com relação ao que está acontecendo por aí. Isso acontece no Brasil inteiro. A gente percebe assim, a cada vez mais as pessoas estão buscando o processamento do conhecimento. Mais do que o conhecimento que hoje você já recebe, é como transformar conhecimento em coisas operacionais aplicáveis no nosso dia a dia. E você percebe isso nos olhos das pessoas, né? A gratificação do seu trabalho não é nem quando você termina e recebe os aplausos, é quando você está se posicionando, está se comunicando, está olhando aquela do outro lado, aquelas faces, como se estivesse absorvendo e aceitando a tua informação. Isso é muito legal, é muito presente. Quando você percebe isso, realmente você fala, poxa, valeu a pena ter estado aqui, porque você, de alguma forma, você sabe que no dia seguinte, essa pessoa vai conseguir adicionar algum incremental às suas atividades com base naquilo que é a nossa experiência, porque o mundo é troca de experiência, a gente sabe muito bem disso. O poder da mídia, assim, para levar a informação, por exemplo, a mídia eletrônica, internet agora, a própria televisão, rádio, jornais, as revistas, toda a imprensa em geral. Isso, quem tem uma capacidade hoje de processar isso mais rápido tem uma vantagem, né? Inclusive através das palestras. Não, digamos que o que faz hoje alguém crescer mais do que o outro, né? Alguém ter mais sucesso do que o outro. Primeiro, é ter um conhecimento, uma equação, uma evolução adequada aos seus objetivos, né? Evolução tal que faz com que essa pessoa ou o grupo de pessoas que pertence a esse meio, né, meio profissional qualquer, né, consiga produzir ações na frente da média. Ora, quando você consegue criar coisas boas e focadas ao teu interesse de mercado do outro lado, o que acontece? Você está surpreendendo. A quem surpreende há o direito de cobrar um pouco mais, porque é diferente. Se você cobra um pouco mais, a tua rentabilidade é maior do que a do teu vizinho, porque você antecipou uma novidade. Então, o grupo e as pessoas que antecipam, eles acabam produzindo resultados acima da média e crescem mais. O fundamental seria esse, saber
para onde a gente quer ir? O seu poder de análise, na verdade, é o que eu digo, a sua percepção com relação ao mercado. Primeiro, você precisa entender bem, né? Para onde o mercado vai, para onde ele está migrando, quais são as tendências, saber estudar e criar, então, parâmetros, né? Que durante essa passagem evolutiva percebida por você, você possa estar surpreendendo sempre esse cliente, que está sempre em processo de mutação, né? Quanto mais competitivo é o mercado, maior o número de opção, maior a tua atividade criativa e inovadora para que ele continue consumindo o teu serviço, tá? Perceba que o cliente, na medida que aumenta o grau de conhecimento do seu poder, ele aumenta o grau de opções. E aumenta a redução do vínculo dele com o seu negócio anterior. Cada vez ele é menos vinculado. Ele só vai continuar vinculado se a sua estrutura souber trabalhar com ele, acompanhando-o. Mais do que isso, transformando o seu processo num processo até consultivo da sua parte, para poder orientá-lo. Olha, se você fizer isso, você vai ganhar mais dinheiro e eu continuo trabalhando com você. Ou seja, a tua visão com relação ao cliente passa a ser consultiva. Mais do que você entender sobre o seu próprio negócio, você tem que entender sobre o negócio daquele teu cliente. Então, você tem que estudar mais do que ele para ele ficar surpreso com você. E aí ele está vinculado a você. Quer dizer, mas isso é um processo permanente. Sérgio, até que ponto a motivação influencia na gestão administrativa da empresa? Ela influencia diretamente, porque se você interferir, uma equipe que não se encontra motivada, né, ela não é participativa. Agora, existem bases dos dois lados, da empresa e do colaborador, para que essa motivação aconteça. Primeiro, a empresa ela tem que ter uma maior horizontalização na participação. Porque, eu não sei se você sabe, mas a maior satisfação de um profissional, em primeiro lugar, está na sua utilização. Todos nós queremos ser úteis, queremos participar, né? Em segundo estágio vem exatamente o salário, que é aquilo que seria responsável para a nossa sustentação e para a sustentação da nossa família. Mas em primeira análise, a pessoa quer participar. Não interessa hoje numa organização se você faz a faxina ou se você está tomando as decisões estratégicas da empresa. O que interessa é que você tem que ter objetivo. O faxineiro tem que entender por que ele faz isso e ele tem que ter ambição. Tá? O presidente quer crescer mais, mas ele depende da estrutura. Se ele depende dessa estrutura, ele tem que utilizá-la, participá-la, né? E aí eu te garanto que essa equipe, quando ela está mais integrada em todos os sentidos, quando ela está mais unida, ela responde muito melhor. Exatamente porque ela se sente parte do conjunto. Quer dizer, não adianta você criar feudos dentro da organização, porque isso isola e desestimula as pessoas. Tá? A empresa ela tem que ser horizontal, ela tem que se integrar, se comunicar, né? Ela tem que inventar novidades internas para haver uma movimentação e que essa movimentação produza a sinergia com relação ao mercado. Então a motivação influencia diretamente. Não adianta você ter os melhores profissionais se você não sabe lidar com as peças. Porque aí você não maximiza a capacidade intelectual dessa pessoa de processar as suas ações, de participar do processo. Né? E a empresa não tem que ser egoísta e nem criar um elemento de concorrência interna. As pessoas têm que entender que elas estão concorrendo, na verdade a concorrência é com relação à deficiência de alcance ao seu cliente. No momento que elas não concorrem e elas pensam em equipe, elas fazem então o bloco para resolver a solução, para criar a solução do mercado. Então, na verdade, o que acontece? Você elimina os parâmetros que não façam com que as pessoas se motivem, participem e se unam com relação a isso tudo. Então, a resposta é uma coisa cada vez mais horizontal. Quando a empresa é horizontal, ela quebra os paradigmas da organização, as estruturas organizacionais, e ela se comunica mais ampliadamente, e ela consegue identificar os problemas que estão ocorrendo, corrigi-los para poder dar a continuidade com relação à sua ligação adequada com relação ao mercado. A palavra é participação. Né? Participação é tudo e isso gera uma motivação. E em busca desse equilíbrio. Né? Exatamente. Eu conversei com o professor, consultor Sérgio, né? Agradeço a sua presença aqui, agradeço